Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos iniciar nosso estudo, na carta aos Romanos. Então, sugiro que abra a Bíblia, Embora a gente vai trazer aqui algumas informações que não se encontram nos textos, mas a gente vai recorrer também aqui a alguns textos, Então, mas só para iniciar naquele nosso padrão, naquele nosso parâmetro lá que a gente usa, Falar do autor, da data, para quem foi escrito, propósito e tudo mais. Então, bom, a epístola é Epístola aos Romanos, Alguns estudiosos, eles chegam a falar que é o Evangelho de Paulo aos Romanos, Então, não é que não consideram esse título, Carta de Paulo aos Romanos, não é isso. Todo teólogo, todo estudioso, ele vai reconhecer que, de fato, o nome do livro é esse, Carta, é uma carta, livro aos Romanos, é uma carta de Paulo aos irmãos lá em Roma. Então, fica aí Carta de Paulo aos Romanos. Mas alguns dizem que poderia também ser o Evangelho de Paulo, o Evangelho segundo Paulo aos Romanos, pelo fato de ele abordar e falar tanto da doutrina da graça, da salvação, a salvação pela fé, ou melhor, pela graça, por meio da fé. Então, esses elementos que é o Evangelho, é o Evangelho puro. A doutrina principal das Escrituras é essa, do Evangelho, da salvação. E é interessante aqui que ele escreve essa carta, das 13 que ele escreve, pelo menos as que são reconhecidas, tidas como autoria de Paulo, dessas 13 cartas, essa é a mais profunda, teologicamente falando, É aquela que tem mais densidade teológica, fala da doutrina da salvação, a doutrina do pecado, enfim, vem trazendo assim de uma maneira muito teológica mesmo, muito profunda esses assuntos, Então é a carta mais teológica de Paulo. As outras a gente vai vendo aqui ao longo das aulas, dos estudos, que elas têm, por exemplo, a carta aos Filipenses é uma carta muito pessoal, de Paulo aos irmãos lá, ele tinha um afeto muito grande, então tem esse teor muito afetivo, Cartas pessoais, que são as pastorais, ele endereça a uma pessoa que é Tito, Timóteo, e, enfim. Então a gente percebe que cada carta ela tem um conteúdo bem específico, Embora sejam todas em formato de carta, por isso são chamadas de epístolas, Epístolas é sinônimo de carta, Elas têm lá é endereçado para uma pessoa, se despede lá no final, Então tem todas essas características aí para a gente colocar na categoria de carta, Mas vamos lá, então carta aos Romanos, É o que a gente vai estudar. O autor é o Paulo, o apóstolo Paulo, O tema que ele aborda, e cada carta tem um tema específico. Lembra dos evangelhos que nós estudamos, os 4? Cada um tinha uma abordagem a respeito de Jesus e um público-alvo. Aqui também não é diferente, Tem-se o público-alvo e tem também o tema principal, E o tema aqui da Epístola aos Romanos é a revelação da justiça de Deus. A revelação da justiça de Deus. Esse é o tema aí que dá base para essa carta, A data que ele escreve essa carta é em torno aí do ano 57 depois de Cristo, tá? Então, do ano 57 depois de Cristo, ele escreve essa carta aos Romanos. Paulo não planta essa igreja, Não é Paulo que vai lá e principia a igreja. Quando Paulo chega em Roma, já havia uma igreja lá, possivelmente fundada, plantada pelos irmãos lá do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que tinha lá também romanos, O texto do capítulo 2 vai dizer que entre aquelas tantas pessoas, milhares de pessoas que estavam lá, tinham lá os romanos também.
ou seja, pessoas que moravam em Roma, necessariamente nem eram romanos, né? Alguns judeus que também moravam em Roma, enfim. A questão é, Paulo não é ele que planta essa igreja, tá? Como faz na cidade de Filipos, em Tessalônica, né? Em Colossos, é ele que planta. Aqui não. Aqui ele já chega em Roma e já tem lá uma igreja estabelecida, tá? Mas é ele, como eu disse, que doutrina, né? Que traz todas essas orientações doutrinárias. Bom, Romanos é a epístola, né, de Paulo mais longa também, além de ser a mais teológica, né? É mais longa e mais influente. Então, olha as características dela em relação às outras. Ela é mais longa, ela é mais teológica e ela é mais influente, né, de todas as cartas Romanos, né? A carta pode ser dividida em duas partes e é isso que eu vou fazer aqui nesse estudo, nesse breve estudo nosso. Vou pegar o livro de Romanos e dividi-lo em duas partes, né? A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? Se quiser já anotar aí para ficar aí de uma forma didática, né, organizada. Do capítulo 1 ao capítulo 7 é a primeira divisão, e aí nós vamos estudar esses capítulos. E a segunda divisão é do capítulo 8 até o capítulo 15, tá? Não vou até o 16, porque o 16 é mais uma despedida e tal. Então a gente vai estudar, analisar, avaliar os capítulos 1 ao 7 como primeira divisão e os capítulos 8 ao 15 como segunda divisão da carta, tá? O propósito dessa epístola, né? Nós falamos do tema. O tema é uma coisa, o propósito é outra. Então, o propósito dela é estabelecer as bases da doutrina da justificação pela fé, tá? Então, o propósito de Paulo escrever essa carta é que ele queria estabelecer, e fez isso muito bem, as bases da doutrina, do ensinamento da justificação pela fé. O que diferencia o Evangelho de todas as propostas religiosas da humanidade, desde o que o ser humano é ser humano, né, e foi elaborando as suas formas de alcançar Deus, né, de se salvar, que isso é chamado de religião, né? A religião parte do princípio que o homem busca Deus. O Evangelho é o contrário. O Evangelho não é uma religião como alguns pensam, né? Tem algumas características que vão entrar na categoria de religião pela avaliação que se faz, avaliação sociológica, histórica, enfim. Mas Deus, Jesus, né? Eles nunca pretenderam criar uma religião, tá certo? O Evangelho não é uma religião melhor, não é uma religião melhorada, não é uma religião de Deus. O Evangelho é uma proposta de que o homem se reconcilie com Deus, né? Isso se dá não pelo esforço do homem, não porque o homem fez algumas coisas e buscou a Deus. Pelo contrário, o homem estava totalmente perdido e Deus foi quem foi ao encontro do homem. Isso a gente vê desde lá de Adão. Quando Adão peca, é Deus que vai, né, ao encontro de Adão, como fazia todas as virações do dia, para se encontrar com ele, vai atrás dele, não o encontra no lugar onde eles se encontravam, né, ele não está lá, e aí ele pergunta, Adão, onde estás? Então Deus já ali buscando o homem que já havia se perdido, né? O homem já estava longe de Deus, já tinha rompido com Deus e Deus foi ao encontro. E a gente vê isso em toda a história bíblica, de Gênesis até Apocalipse, é Deus que vem socorrer o homem, salvar o homem, desce até nós, se faz um de nós, não é? Envia seus profetas, envia todos os recursos ao longo da história humana para salvar o homem. Então Paulo ele vai falar sobre a justificação pela fé, tá? Que é a doutrina, na verdade, da graça. Então a graça de Deus é o que vai diferir. Qual que é a principal diferença? A diferença que faz toda a diferença do Evangelho para todas as outras propostas religiosas. O que só o Evangelho tem? Essa é a pergunta, né, que a gente faz. O que só o Evangelho tem? O budismo não tem, o shintoísmo não tem, o hinduísmo não tem, o catolicismo não tem, o espiritismo não tem. O que difere? O que só o Evangelho propõe? O que só o Evangelho... Qual é a base do Evangelho? Né? Ele se baseia em quê? Né? Qual é a alma, por assim dizer, da mensagem do Evangelho? É graça. É simples assim. É graça. Só o Evangelho vai propor um relacionamento pela graça de Deus, tá? Isso quer dizer que o homem, ele não teve participação nenhuma, não teve mérito nenhum,
não teve nenhuma participação para ser salvo ou se salvar. Tudo foi Deus que providenciou. Ele é o autor, como diz o Hebreus, né? O autor e o consumador da nossa fé. Então ele é aquele que é o autor, que origina, e ele é aquele que leva a cabo, né? É o consumador da nossa fé. É ele, é Deus que faz tudo, né? Justifica o homem, torna o homem inocente. Então o termo que aparece muito na carta aos Romanos é justificação. Então o que é a justificação? É um homem, o termo é de um tribunal, né? A gente chama de termo forense, tá? Então está num tribunal, o réu é acusado, né? Ele inclusive é culpado, mas o juiz o justifica, o inocenta, tá? Então o termo justificação é isso, é inocentar o pecador. Ele é réu, ele é culpado, né? Fala, mas André, tá, isso não faz muito sentido. Se ele era réu e foi culpado, por que o juiz, ele não seria injusto, né? De estar absolvendo um culpado? Ele seria injusto se o delito que foi cometido não tivesse um preço, alguém não tivesse pago o preço. Essa é a questão. Então nós não pagamos o preço pelo pecado. Quem paga o preço pelo pecado é Jesus, né? Que é o próprio Deus. Então ele é o justo e ele é o justificador. Se não me falha a memória, é o apóstolo Pedro que vai falar isso na sua primeira carta, né? Ele, Jesus, o justo e o justificador. Então assim, o homem não teve parte, é o próprio Deus que enviou seu Filho, morreu na cruz por nós. Então isso a gente aceita pela fé. Então nós somos justificados pela fé, mas é a graça de Deus que promove, que gera, né? Que proporciona tudo isso. Então é a graça que nos salva. O veículo que a graça usa é a fé. Então nós somos justificados, nós somos tornados justos diante de Deus por causa da fé, tá certo? Melhor dizendo, por meio da fé e por causa da graça. Então é isso, esse é o propósito de toda a epístola, trabalhar isso. Fala, nossa André, mas escrever toda uma carta mais longa, mais teológica, para falar sobre a justificação pela fé, sim, por conta disso, porque a mente humana, o coração humano, né, a humanidade trabalha por méritos, se relaciona por méritos, acham que são merecedores de alguma coisa. Então Paulo precisou combater muito isso, inclusive os judeus, na época de Paulo, eles distorceram muito a lei de Deus. O Antigo Testamento não propunha uma salvação pelas obras. O Antigo Testamento mostrava que pelas obras ninguém poderia ser salvo. Então essa era a tônica do Antigo Testamento. Se vocês obedecerem a Deus, serão salvos. A questão é que ninguém conseguiu obedecer a Deus, né, atendendo o padrão de justiça de Deus, atendendo o padrão de santidade de Deus. Nenhum, Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, ninguém conseguiu. Paulo, ele fala isso aqui na carta, né? Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos lá, Valdir, tá no andamento aqui. Bora nós, abrindo em Romanos aí, varão, e pega o bonde andando. Pode até sentar na janelinha, que você viu que hoje aqui o bonde não está muito cheio, então deve ter lugar na janelinha. Mas vamos lá, ficou para trás aí, os 12 minutos que ficou para trás, depois você pega na gravação lá, tá? Mas a gente está falando aqui do propósito da carta aos Romanos, que é estabelecer as doutrinas, né, da justificação pela fé. Então, quando Jesus veio, os judeus, eles criaram uma série de regras, uma série de rituais, uma série de pequenas leis, né, para que o judeu, né, ali, a pessoa que quisesse servir a Deus, pudesse cumprir. O problema é que quanto mais lei criava, pior ficava a situação diante do homem. Aí Paulo vem dizendo em Romanos, você quer viver pela lei mesmo? Tá, viva. Tente fazer isso. Agora saiba de uma coisa, que se você cumprir lá, se tivesse uma hipótese, né? Inclusive tinha bem mais, mas uma hipótese, tem 100 leis, você cumpriu, você conseguiu, né, viver cumprindo 99 leis e uma não conseguiu, então você se torna culpado de todas as outras. Então olha só, não tinha como, né, diante de Deus se justificar, tá? O homem não tinha essa condição, né? Mas vamos lá,
Capítulos 1, então, nós vamos estudar a primeira divisão, que é o capítulo 1 ao 7, né? Então, capítulo 1, do verso 18, capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, versículo de número 20, ele vai falar, Paulo, a respeito do problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Do capítulo 1, do verso 8 até o capítulo 3 e versículo de número 20, Paulo vai falar sobre a necessidade, né? Primeiro ele fala do problema do pecado, ou seja, todos pecaram, não tem um só que não pecou, todos sem exceção, judeus, gentios, todo ser humano está debaixo do pecado. Deus cerrou, né, que ele usa esse termo, cerrou, né, ou encerrou todos debaixo do pecado, sem exceção, judeus e gentios. E aí Paulo fala da necessidade da humanidade, né, da justificação, quer dizer, é universal, todos precisam ser justificados, tá? Então olha só, vou ler só o verso 20, né, que vai até o capítulo 3, verso 20, diz assim: por isso nenhuma carne, né, nenhum ser humano, será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que a lei fez não trouxe salvação, né? A não ser que alguém cumprisse toda a lei. Mas, como nós falamos, não teve como ninguém cumprir toda a lei. Portanto, todos são culpados. Então, o que a lei mostrava? O grau de pecado. A lei era como um termômetro. O que o termômetro faz? Não cura a enfermidade, né? A pessoa está com febre lá, está lá com alguma coisa inflamada no seu corpo, você coloca o termômetro nela, não vai sumir a febre. A pessoa não vai ficar curada daquela inflamação. O termômetro só tem uma finalidade, mostrar o grau da temperatura, a gravidade do negócio. Vai morrer, vai convulsionar, está chegando nos 40, o negócio está fervendo tudo, né? Então o termômetro, ele só fala da gravidade, tá? Do grau do pecado, né? Que é a lei. A graça sim é o remédio, o evangelho sim é o remédio, como nós falamos aqui, tá? Então, vem falando aqui, no verso 20, mas assim, até o capítulo 3, verso 20, a partir do capítulo 1, verso 8, até aqui, ele fala a respeito disso, tá? Todos precisam da salvação. Igualmente, amados, eu vou destacar aqui, sabe por quê? Hoje tem na cabeça de alguns irmãos, né? Algumas pessoas, ou muitas, né? Infelizmente, muitas pessoas dentro de igreja evangélica que pensam que os judeus, eles têm alguma coisa favorável para a salvação em relação a todos aqueles que não são judeus. Alguns pensam que só por ser judeu já está meio caminho andado, né? Ou já é salvo de alguma maneira. Não, amados. Ou que eles vão ser salvos de outra forma, né? Aí a pergunta é, como os judeus, ou como os homens se salvavam, ou eram salvos, melhor dizendo, né? Salvavam não. Como os homens eram salvos antes de Cristo, antes da pregação do Evangelho, antes de Jesus. Até tomar um gole aqui, Como se dava isso? Como os homens eram salvos? Se pela lei não era. Jesus ainda não tinha vindo. Mas o próprio Novo Testamento, em Hebreus, capítulo de número 11, né? Verso, se não me falha a memória, é o verso de número... eu vou conferir aqui para não passar o negócio desencontrado. Acho que é verso 15, vamos ver aqui. O capítulo 11 eu tenho absoluta certeza que é. Só o versículo que eu fiquei em dúvida agora, mas deixa eu confirmar para passar para vocês certinho, né? Verso 13, tá? Então, capítulo 11 de Hebreus, verso 13, vai dizer que todos os do Antigo Testamento, né, antes de Cristo, antes da pregação do Evangelho, eles morriam e eram salvos pela fé. Então, todos eles. Porque os profetas, desde lá de Adão, o próprio Deus anunciou que Jesus viria, né? O capítulo 3 de Gênesis, verso 15, que a gente chama de o primeiro evangelho, o primeiro anúncio, é proto-evangelho, para ser mais teológico aqui, né? Então, todos os profetas, todos aqueles que Deus usava para falar a respeito da salvação, eles falavam, eles anunciavam que viria né? Que sim, ele seria o Salvador do mundo, que é o Messias tão esperado pelos judeus, né? O Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos eram salvos da mesma forma, todo o tempo. Não havia outra, Deus não estabeleceu outro processo de salvação, a não ser pela sua graça, né? Por meio da fé, pelo sangue de Cristo. Fala, André, mas o sangue de Jesus não tinha se derramado, só foi ser derramado agora, 2000 anos atrás.
E como que o sangue entra nisso? Porque na ótica de Deus, né, isso aí quem vai falar é Pedro, no capítulo 1, verso 18, 19 e 20, tá? Se vocês quiserem anotar para conferir lá, vou citar aqui de memória, mas só possivelmente eu não vou citar os 3 versículos na íntegra, né? Talvez eu não lembre, mas Pedro diz assim, no capítulo 1 da sua primeira carta, no verso 18 ao 20, vocês não foram comprados, né, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, com prata ou com ouro, ou coisa desse tipo, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse sangue que foi derramado antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante. Mas agora manifestado a vocês nesses últimos tempos. Então, na ótica de Deus, o sangue de Jesus já havia sido derramado para a remissão dos pecados de todo aquele que cresce. Então, todos lá do Antigo Testamento, eu estou dizendo, que criam nas profecias, criam na promessa, criam, né? E o texto de Hebreus 11:13 vai dizer, todos eles morreram na fé, sem terem visto a promessa, mas morreram na fé, ou seja, morreram salvos por causa da fé, né? Baseado na graça, que o sangue de Jesus ia ser derramado em favor deles. Ou seja, da mesma forma que o Novo Testamento. Não é porque é judeu, não é porque nada. Eles também necessitavam e necessitam de aceitar Cristo como Senhor da vida deles, né? E aí toda a proposta do Evangelho, tá? Só para a gente entender essa questão aí. Os capítulos 3, verso 21, né? A partir do verso 21 até o capítulo 4, versículo de número 25, Paulo vai dizer que todos estão debaixo do pecado e ninguém é justificado à parte, né, do dom da justiça de Deus. Então, o capítulo 3, verso 23, por exemplo, diz assim, porque todos pecaram e destituídos, separados, né, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, olha só, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a gente vê aqui a graça, né, a graça que justifica e redime o homem, resgata. A palavra redenção vem de resgatar. O homem estava perdido e foi resgatado por sua graça. Só acrescentando informação, eu disse que acho que foi Pedro que tinha falado lá que Jesus é o justo justificador. Eu acho até que em Pedro também tem essa passagem. Mas aqui no verso 26, capítulo 3, verso 26, também tem escrito isso aqui, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja, o Jesus, né, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus é o justo e o justificador, né, aquele que inocenta o homem. E aí Paulo vai falar então dos capítulos 3, verso 21 até o capítulo 4, verso 25, a respeito disso. Todos pecaram e eles precisam da salvação. E essa salvação, essa justificação, ela não pode ser de outra forma a não ser pelo dom de Deus, pela graça de Deus, né? Pelo presente, pela dádiva de Deus. Quando a gente fala dom de Deus, a gente está falando de presente. O que é presente? A pessoa ganhou e não mereceu, ela não comprou aquele presente, ela recebeu de graça, foi gratuito, né? Alguém deu essa dádiva. Então, Paulo vai usar esses termos para falar a respeito da salvação. Nós não fizemos nada, nós recebemos, apenas recebemos. Só estender. O Martinho Lutero, o grande reformador, ele tem um pensamento que é o seguinte, nós somos como mendigos, né? A respeito da salvação ele está falando isso, vivendo das migalhas de Deus. Ou seja, Deus que nos dá, entre aspas, essa esmola, porque nós não tínhamos condição, nós não tínhamos recurso. E como que nós recebemos isso? Estendendo as mãos, que é a fé. Então Deus é quem dá a salvação e nós a recebemos. Então qual é a nossa parte? Receber. E mesmo assim Paulo vai dizer que nós só recebemos, só temos condição de estender a mão porque Deus nos deu a fé. Amados, nada é nosso, nem a salvação, nem a capacidade de crer. Olha só, até a capacidade de crer é o próprio Deus. Só para a gente entender, nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, né? A gente vai estudar isso em Efésios depois, capítulo 2, Paulo diz, a nossa condição era de mortos diante de Deus. Não tínhamos jamais condição de fazer coisa alguma. Nós fomos, pela graça de Deus, é que vai dizer o texto lá de
de Efésios também, né? Pela graça de Deus fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Olha só, e recebemos então a vida, a salvação, né? Ou seja, tudo, absolutamente tudo em relação à salvação. Deus é quem providencia do começo até o fim. E nós somos passivos nisso? Nós não somos passivos, porque é em nós que isso é realizado, né? Então nós também aceitamos isso, tá certo? Agora, por que uns aceitam e os outros não aceitam, uns sim e outros não, aí é um mistério que eu não consigo, não sei responder, não sei se alguém sabe. Se vocês souberem, me avisa, tá? Eu acho que ninguém sabe falar exatamente isso aí, né? Tem lá talvez uma conjectura ou outra, mas por que se é Deus que dá a capacidade de crer, por que o coração de alguns se fecham e outros não? Não sei. A questão é, o que faz a diferença é de fato a recepção da pessoa, né? Aí existe possivelmente o que alguns teólogos trabalham, a questão do livre arbítrio, a livre escolha. O ser humano, ele é responsabilizado pelo que ele escolhe, né? Então assim, é mais ou menos o sol, os raios solares, o calor solar. Ele é o mesmo sol, né? Que irradia sobre o barro, por exemplo, a argila e a cera. São dois materiais diferentes, mas o sol é o mesmo. Só que o efeito do sol no barro endurece. O efeito no sol na cera amolece ou derrete ela, né? Ou seja, alguns se endurecem para Deus mediante a graça de Deus, né? Se revoltam, rejeitam Deus, e outros não. Outros eles se quebrantam, se rendem, né? E de fato recebem aí pela fé a proposta de Deus da salvação. Por que isso acontece? Não sei. A parábola lá de Jesus, no capítulo 3 de Mateus, por exemplo, vai falar que o semeador saiu a semear e lançou a mesma semente. Só que vai fazer a diferença? O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. Qual era a diferença então lá? Os solos, os tipos de solo, né? A semente cai na beira do caminho, entre espinhos, entre pedregais e na terra boa. Então, assim, os três lá não frutificam, na terra boa frutifica. E mesmo aqueles que frutificam na terra boa, uns dão fruto a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Então a gente percebe que até esses efeitos são diferentes, né, na vida das pessoas que recebem, o resultado que tem na vida delas, né? Muitos amadurecem, muitos têm uma relação com Deus assim, de muita intensidade e intimidade, e outros nem tanto, né? Então frutificam, respondem diferentemente. Até os salvos têm essas respostas diferentes uma da outra, né? Jesus disse, inclusive, parece que esses mais pecadores, os mais desgraçados, os mais miseráveis, que se encontram em condição mais deplorável, parece que são esses que respondem, né, com muito mais gratidão a Deus. Não é uma regra em si, mas a gente percebe na parábola, por exemplo, lá de Lucas capítulo 7, foi o que aconteceu com aquela mulher prostituta, né? Sentiu a sua miséria, devotou a Jesus muito mais do que aqueles que estavam ali em volta e talvez não se considerava tão pecador quanto a mulher. Mas vamos lá, capítulo 5, amados, vamos ver se eu consigo aqui, tá andando um pouquinho mais rápido. Capítulo 5, né? Falamos até o capítulo 4, agora o capítulo 5. Sendo justificados pela generosa graça de Deus, recebem a paz e a certeza da salvação. Então, olha só o capítulo 5, verso 1, por exemplo, vai dizer assim, sendo, pois, justificados pela fé, olha como Paulo vai usar muitas vezes, mas muitas vezes nessa carta, justificação, pela fé, a graça, né, dom, gratuito, esses termos aqui aparecem em toda a carta praticamente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E ele vem falando aqui, né, desse processo e tal e tudo mais. Mas aqui o ponto do capítulo 5 é isso, que a justificação pela fé, por essa generosa graça de Deus, nós recebemos uma paz tão grande que não há mais conflito, porque o homem estava em conflito com Deus, né?
Deus tinha uma contenda com os moradores da terra, como diz lá o profeta do Antigo Testamento, né? Então, a perturbação, a falta de paz, né? Essa guerra que o ser humano trava diante de Deus, não querendo aceitar a sua proposta, né? Querendo viver segundo as suas regras, né? São os rebeldes, são os rebeldes, os revoltados, aqueles que dizem, quem manda em mim sou eu, né? Eu que mando em mim, não tem essas conversas assim, né? Eu que mando em mim, ninguém manda em mim. Então esses revoltados, eles têm uma guerra com Deus, não tem paz, o homem não tem paz. O homem que não foi justificado pela fé, não foi justificado pela graça de Deus, ele não tem paz, é perturbado. Agora aquele que foi justificado por Deus, esse vive em paz com Deus, não teme a morte, né? Já não tem medo da punição eterna, já não tem medo do castigo de Deus. Tem cristãos equivocados na compreensão e muitas vezes eles ficam meio assim, né? Será que Deus vai me castigar? Será que Deus vai pesar a mão? Essas questões, porque não entende isso, amados. Não entende essa condição, né, de estar apaziguado diante de Deus. Porque todos que estão em Cristo, né, eles, na verdade, são guiados pelo príncipe da paz. Estão em paz com Deus. Nós pecamos e os pecados, eles de fato nos incomodam, eles são desconfortáveis e os pecados nos tiram a paz momentânea, porque pecamos contra Deus. Mas logo isso é sanado quando o Espírito Santo ministra em nós, né, o sangue de Cristo, ministra em nós a palavra da salvação. Né? A gente confessa o pecado e tudo se dissipa, porque nós somos perdoados por Deus em Cristo Jesus e a paz logo se estabelece na nossa vida para aquele que compreende isso, né? Porque sabe que Deus já não é contra nós, Deus é por nós, né? Como vai dizer o Paulo lá no capítulo 8, né? De Romanos. Capítulo 6, amados, vamos ver se a gente consegue aqui, está acabando o trem. Capítulo 6. A demonstração do crente que recebeu essa justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Então, no capítulo 6, ele vai falar sobre isso aí, né? Ele demonstra, na verdade, que o crente que recebeu essa justificação, ele, ao morrer, né, com Cristo, né, ele recebe essa justificação para o pecado. Ele está justificado, não há mais condenação para a sua vida, né? Foi justificado. E ele vai dizer aqui, ó, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda para ele? Então ele vai falar no capítulo 6 sobre essa questão que nós somos justificados, né, a respeito do pecado. Nós não somos mais culpados. Então nós não devemos viver no pecado. E Paulo vai dizer, porque o capítulo 5, verso 20, por que o capítulo 6 ele responde isso? Faz essa pergunta de retórica que a gente chama, né? Porque o capítulo 5, verso 20, ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quanto mais o pecado ele quer nos esmagar e nos destruir, a graça de Deus é infinitamente maior, o poder de restauração da graça de Deus, do que o poder do pecado de destruir a nossa vida. Então, quando o pecado vem para destruir a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a graça de Deus é infinitamente maior do que esse poder do pecado. Vem e restaura a nossa vida. Ele diz, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Né? E aí no tempo de Paulo já tinha gente perguntando, então, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus age em mim? Paulo disse, opa, não é por aí não, de modo nenhum, a gente não vai ficar pecando para que a graça de Deus venha agir na nossa vida. Não é bem assim, né? Então essa questão, é tudo pela graça, então Deus já me perdoou, vou viver de qualquer maneira? Paulo diz, não, de maneira nenhuma, nós recebemos uma nova natureza. A questão é que o pecado ainda estando presente na nossa vida, nos afetando, isso não pode nos destruir, porque a graça de Deus tem muito mais recursos para nos reconstruir, né? Essa seria aí mais ou menos a ideia. Capítulo 7, ele diz aqui no capítulo 7, é bem interessante, né? Tem opiniões diferentes aqui, mas eu vou trazer uma que eu acho mais adequada, tá? O capítulo 7 é liberto da luta com a justiça da lei, tá? Então, quando a gente lê o capítulo 7, Paulo é aquela famosa passagem que ele diz assim, olha, quando eu queria fazer o bem, eu não conseguia, porque o mal estava comigo, né? Quando eu queria fazer a vontade de Deus, parece que havia uma força interior e eu fazia justamente o contrário. E ele diz, como eu sou miserável homem que sou,
Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele travava essa luta. Alguns pensam que é na época que ele era religioso, o judeu querendo guardar a lei de Deus, querendo guardar os mandamentos. Paulo era um religioso sincero, era um judeu sincero, né? Aquele genuíno mesmo, que ele procurava guardar a lei, só que, como eu disse, nunca ninguém conseguiu, né? E ficava perturbado toda vez que errava numa coisa, errava na outra, né? Ele ficava desesperado. Disse, quando eu queria fazer o bem, não conseguia. Eu percebia, eu experimentava o mal agindo em mim, mesmo querendo fazer a vontade de Deus. É a natureza de Paulo, que era insuficiente para agradar a Deus, né? Pelo seu esforço. Então o esforço de Paulo não levava ele à paz com Deus. Martinho Lutero passou na sua conversão algo semelhante, né? Tanto é que Martinho Lutero, o grande reformador, ele se converte a partir de um texto de Romanos, que é o capítulo 1, verso 17, se não 16 ou 17, se não me falha a memória, né? Que diz, o meu justo viverá pela fé. Pronto, isso aqui foi o divisor de água. Martinho Lutero era um monge, né? Conhecia as escrituras, mas vivia ainda nessa proposta religiosa do catolicismo da sua época, né? E aí quando ele chega nesse texto de Romanos 1, 16 e 17, que ele lê lá, o meu justo, ele vive pela fé. Então assim, ali foi resolvido a sua luta com Deus. Essa questão de querer fazer a vontade de Deus e não conseguir. Sabe aquele esforço da pessoa, vou parar de mentir, vou parar de trair, vou parar de usar droga, vou parar de me embriagar, vou parar de roubar. Tem algumas pessoas até que lutam contra o pecado, mas são vencidos por ela, né? Pelo pecado. Porque não consegue mesmo, o ser humano é escravo do pecado. Cristo é aquele que liberta o homem, só Cristo mesmo que pode libertar, né? Nós não temos força com essas algemas do pecado se a graça de Deus não agir em nossa vida. Então ele vai falar sobre que ele foi liberto. Aí o capítulo 7, verso 24, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que o verso 25, aí ele fala, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que coisa interessante, né? Aí o capítulo 8, que é uma continuidade, a gente só está dividindo aqui por essa questão didática, mas o capítulo 1 ao 7 é a primeira divisão, né, que a gente fez aqui. Então toda essa questão da luta com o pecado, do homem sendo pecador diante de Deus e culpado, precisando da justificação, né, precisando de ser absolvido e redimido. Então capítulo 7. O capítulo 8 a gente já vai fazer uma outra divisão aqui, tá? A gente começa o capítulo 8 assim, é adotado como filho, no caso o cristão, né? É adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito que o conduz à glorificação. Então, lembra que o capítulo 7, o verso 24, né, acabou lá, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o verso 25, Paulo fala, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 8, verso 1, é a continuidade, né, irmão? A gente tem essas divisões, vocês já sabem, né? Acho que já falei para vocês várias vezes isso. É só por uma questão que alguém dividiu para facilitar o estudo. Mas quando Paulo escreve, por exemplo, ele não coloca esse negócio de capítulo, versículo, os títulozinhos lá que tem em negrito, isso aí não faz parte dos textos originais. Isso aí foi colocado 1.200 e poucos anos depois, né, que Paulo escreve. Então, capítulo 8 é uma continuidade. Ele vai falando, mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é pecar contra Deus, mas se sois guiados pelo Espírito. Então ele vai falar sobre essa questão de que nós fomos adotados por Deus, nós não éramos filhos, fomos adotados na família de Deus, né? Jesus é quem nos dá essa condição de sermos filhos de Deus. João, no capítulo 1, melhor dizendo, verso 11 e 12, vai falar isso, né, que Deus enviou Jesus, ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, né? Eles não nasceram da carne, da vontade do varão, olha só, mas de Deus. Então é interessante que João ele vai falar da mesma coisa, né? Fomos feitos, criados em Cristo Jesus como filhos de Deus. Paulo diz que fomos adotados na família de Deus porque nós não éramos filhos de Deus, né? Éramos inimigos de Deus, tá certo? Sem Deus no mundo,
não pertencíamos ao concerto da antiga aliança, nós não participávamos da família de Deus, né? Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Mas é um conjunto, né? É um conjunto. Todos falam a mesma coisa. É o Espírito usando todos esses homens para falar uma mesma coisa, né? No final das contas aqui. E aí ele fala sobre isso, que nós fomos adotados como filhos para essa nova vida, né? Segundo o Espírito que nos conduz à glorificação. Capítulos 9 ao 11, capítulo 9, 10 e 11, Deus está levando a efeito o seu plano de redenção, né? A despeito da incredulidade de Israel. É interessante que Paulo agora vai falar sobre os judeus, na sua tentativa de se salvarem. E ele vai falar, ó, Deus está conduzindo todo o processo e o plano de redenção. Apesar dos judeus serem incrédulos, terem crucificado Jesus, terem rejeitado Jesus, né? Terem rejeitado a proposta da justificação pela fé. Então os judeus até hoje, eles guardam lá os mandamentos, ou tentam guardar, guardam nada, né? Se guardasse estava bom. Tentam viver pela antiga aliança. Então aí Paulo vai dizer, apesar da incredulidade de Israel, Deus ainda vai salvando, inclusive alguns judeus, né? Por meio, como foi lá no começo da igreja em Atos, alguns judeus ou muitos judeus, eles foram aceitando a pregação do evangelho, mas Israel em si, né, ainda vive sob essa antiga aliança que nunca pôde salvar ninguém. Eles não aceitam essa proposta de Jesus como sendo o Messias. Estão até hoje esperando, né? Ironia não. Até hoje os judeus, eles aguardam, né, as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Mas já veio há 2000 anos e eles crucificaram, né? Um dia eles vão reconhecer isso de alguma maneira. Capítulos 12 ao 14, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida, social, civil e moral da pessoa. Então esses capítulos 12 ao 14, Paulo vai tratar muito do caráter do salvo, né? Ele vai falar muito dessa questão das características de quem é salvo, foi transformado, foi salvo para uma nova vida em Cristo, uma nova vida social das relações, uma nova vida civil, né, e moral. Então Paulo vai tratar muito do caráter cristão. Então quem é salvo, quem foi justificado pela fé, só para tirar essa possibilidade de viver uma vida de licenciosidade, uma vida assim, já que eu sou salvo pela graça, vou viver de toda maneira? Não, Paulo vai dizendo, as características de um filho de Deus devem manifestar a natureza de Deus, né? Seu caráter, né? A sua vida nas relações, perdoando, fazendo bem, socorrendo os aflitos. Então, do capítulo 12 ao 14, Paulo vai tratar dessas questões. Olha como é muito prático, né? E atinge mesmo o caráter. Não é uma questão apenas teológica, teórica. Paulo ele vai tratar, a partir da doutrina, uma nova vida precisa ser vivida nas relações. É uma vida nova mesmo. Aquele que é salvo, amados, ele precisa demonstrar isso pelo fruto, né? Ou seja, pelo caráter, pela natureza que ele assume e manifesta. O salvo não é aquele que fala, embora Paulo vai dizer em Romanos, né? Quem é salvo deve professar com a boca, crer no coração. Mas não é só uma fala, não é só uma afirmação mental, não é só uma afirmação de palavras, mas é uma vida que de fato manifesta a natureza de Deus. Então, capítulo 12 ao 14, ele trata sobre essas questões aí. É preciso ter uma vida de fato transformada, né? Vai resultar numa prática de justiça. Capítulo 15, e aí a gente encerra, né, o estudo da carta. O capítulo 15, ele expõe seus planos pessoais, Paulo, né? Então ele vai falar, ele tem intenção de ir lá para a Espanha, se não me falha a memória, acho que capítulo 15... Deixa eu ver, acho que é verso 20, ele fala mais das suas questões pessoais. É isso mesmo, né? Por exemplo, né? O 15 e 20, dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E ele fala que queria ir para alguns lugares, né? Então, no capítulo 15, ele fala dos seus planos pessoais no sentido de que ele queria fazer isso, mas era tudo relacionado à salvação, ao anúncio do evangelho, ao reino de Deus. Então é bem interessante que no finalzinho da carta aqui, Paulo, ele traz aqui seus planos. Ele estava compartilhando, né? Era um grupo de irmãos, era uma igreja, era uma carta que ele estava enviando. Ele não escreve como assim, vou escrever um documento teológico.
Paulo não tem isso em mente quando ele escreve, né? Hoje a gente entende que documento teológico, que profundidade absurda que Paulo escreve aqui. Mas Paulo não tinha essa consciência. Eu estou escrevendo um compêndio teológico, eu estou escrevendo uma carta doutrinária. Não, amados. Ele estava recebendo pelo Espírito Santo, né, todas essas revelações, né, que ele mesmo diz, né, eu recebi essas revelações de Deus e estou passando segundo aí o que Deus me dá, a medida que Deus me dá. Mas ele entende, inclusive, que algumas coisas que ele escreve aqui, nem ele sabe explicar a fundo. Capítulo 11, verso 33, é muito interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? A gente está no capítulo 15, mas voltar aqui só para a gente entender que coisa interessante, ó. Até o próprio apóstolo Paulo chegou uma hora que ele falou, isso é muito profundo, que nem eu sei ao certo o que é, só estou sendo fiel em transmitir, né? Olha só, capítulo 11, verso 33 até o 36, para ser mais completo, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então ele vai falar, isso é uma profundidade absurda, a riqueza de Deus. Não se pode sondar, né? Quão insondáveis são, não se pode chegar lá no fundo. Quão inescrutáveis, não se pode prescrutar, não se pode penetrar nessas profundidades, porque elas vão para além da nossa compreensão. Então Paulo também tem uma hora que ele se maravilha com toda essa revelação que ele recebe de Deus, da graça de Deus, da redenção e tudo mais. Então é bem interessante isso aí. O capítulo 16, para fechar o livro mesmo, é uma longa lista, né, de saudações pessoais, uma última admoestação e uma adoração. Então o capítulo 6 se resume nisso aí. É interessante que Paulo ele vem trazendo o nome de um monte de gente, né? Fulano, Ciclano, Beltrano. Ele dá uma despedida assim e ele, tão teológico, tão teórico, tão profundo, mas tão humano, tão sensível, tão pastoral. Então o Paulo, o apóstolo, o teólogo, também ele é um pastor, é sensível, se relaciona com as pessoas, né? Não fica no negócio da cabeça, desce para o coração e se mistura num todo. E Paulo acaba essa carta tão preciosa, tão profunda, a mais importante que nós temos, dessa forma aqui. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.